de facilitador e abriu o microfone da câmera? e também como forma de fazermos reflexões que dizem respeito à nossa vida no planeta Terra. Em primeiro lugar, nós devemos entender que estamos hoje reencarnados para darmos continuidade ao nosso aprendizado na face da Terra. Então, hoje nós vivemos numa sociedade em que está havendo, assim, uma falta de ordem, como já houve anteriormente. Nós estamos desvinculando as responsabilidades dos nossos atos. Eu falo isso como um todo, não querendo dizer que aqueles que aqui estão procedam desta forma. Está havendo, nós estamos sentindo falta do sentido da nossa existência. Por que estamos aqui? Né? Quantas vezes nós já nos deparamos com esse tipo de sondagem do nosso íntimo, de reflexões? Por que estamos aqui? E muitas vezes nós achamos que as situações que vivemos não são justas. Muitas vezes somos pessoas responsáveis, pessoas que trabalham arduamente e, mesmo assim, não conseguem uma realização profissional ou mesmo familiar. Quantas pessoas que vivem dentro de uma família turbulenta, né, em que não há muita harmonia. E, muitas vezes, a pessoa se questiona: por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesta cidade? Por que a minha vida não dá certo? Uma coisa nós temos que ter bem claro na nossa mente: nenhum de nós é vítima do acaso. Todos nós temos que nos conscientizar de que tudo aquilo que nos acontece é da nossa responsabilidade como espírito. Deus, que é perfeito, justo e bom, não iria enviar para nós provas terríveis se nós não estivéssemos capacitados ou se não houvesse a necessidade de repararmos alguma coisa. Nós estamos, podemos dizer assim, a caminho da evolução. Nós não somos ainda evoluídos. Mas como fazer para alcançarmos esta evolução? Como podemos auxiliar a construir um mundo melhor? O mundo também está em evolução. O planeta Terra está já há alguns anos, mais ou menos desde da década de 70, que vem passando por transformações, inclusive provocadas por calamidades. Muitas pessoas desencarnaram com alguns fenômenos naturais. E, por último, agora, com a Covid. Então, muitas pessoas partiram. E estas pessoas são culpadas de alguma coisa? Isso somente Deus poderia nos responder. Mas são pessoas
que, de certa forma, estariam vivenciando uma situação como esta, ou como uma forma de auxiliar, ou seja, vão ser levados mais cedo para também retornarem mais cedo, já mais prontos para a nova humanidade que nós deveremos constituir. Ou em resgate de seus atos passados e que agora precisavam ser reparados. Nós não iremos julgar uma coisa ou outra, porque somente Deus para avaliar a situação de cada um de nós. Nós não podemos aqui nos apontar e dizer que uns são mais evoluídos que outros, porque nós estamos numa mesma faixa vibratória. Então, a nossa evolução, ela é semelhante. Nós temos aptidões diversificadas, né? Muitas vezes eu sou melhor em alguma situação, em algumas áreas, mas o outro vai me superar em determinadas outras. Então, há um equilíbrio. Todos nós estamos no mesmo barco, né? E frente à Covid-19, nós estivemos, assim, muito perto da nossa verdade individual. Nós estivemos cara a cara com a morte. E todos nós ficamos apavorados. Nós não sabíamos como lidar com isso. E, aos poucos, nós fomos harmonizando o nosso íntimo para enfrentarmos a situação, porque não havia outra coisa a fazer. Ou era lutar, ou lutar. E, graças a Deus, nós sobrevivemos a essa situação difícil. Mas, com certeza, em muitos momentos, nós paramos para tentar entender por que Deus permite que isso aconteça. Outra coisa que nós temos que gravar em nossa mente é que as leis de Deus, elas são imutáveis e elas valem para todas as pessoas. Enquanto nós ficarmos tendo pena de nós mesmos, ou daqueles que amamos somente, nós não entenderemos estes processos que fazem com que nós busquemos respostas. Muitos, inclusive, até se revoltam. Deus não existe, Deus não é justo. E ficamos julgando Deus como se tivéssemos autoridade para isso. Se esses flagelos acontecem de tempos em tempos, é porque, como já dissemos, estamos passando por uma transição. E esta transição, ela requer de nós alguns sacrifícios. E tudo que nós quisermos conquistar na vida, nós temos que lutar. Nós temos que dar o nosso melhor para conseguirmos chegar onde queremos. Se nós desejamos uma vida de êxito, nós temos todo o direito de desejar. Mas, para que esse êxito aconteça, nós temos que trabalhar bastante, lutar por isso. E, hoje em dia, nós percebemos, assim, que uma grande parte da nossa humanidade está sem o sentido existencial. Não tem uma motivação. Muitas vezes as pessoas, elas dão o seu melhor para conseguir um lugar de destaque na sociedade, né? Para conseguir um bom emprego, um bom salário. Mas depois que consegue tudo isso, ela se pergunta, mas por que essa insatisfação, este vazio que eu sinto? E aí nós somos levados a pensar,
O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou utilizando o meu livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de fazer escolhas? Então, estas escolhas, será que para mim é mais importante ter um carro da moda, estar nos locais noturnos, onde vou encontrar várias pessoas felizes, entre aspas, né? Então, nós vemos que nós estamos buscando muito aquilo que é supérfluo e, muitas vezes, esquecendo da parte mais importante da nossa existência, que é a nossa vivência com Deus. É reconhecer que nós somos herdeiros de Deus. E como é que eu me comporto como herdeiro? Muitas vezes, eu estou preocupado em que tudo me aconteça de melhor, como já frisamos aqui anteriormente. Se eu estou me sentindo, digamos assim, sem resistência física, um pouco acima do peso, aí eu vou ao médico, mas eu quero que o médico me emagreça. Eu não quero seguir as orientações que ele passa para que nós, então, possamos perder peso. Então, nós buscamos sempre a resposta mais fácil. Eu quero que o psicólogo me cure e eu não me motivo com as orientações que ele passa para que eu possa seguir e alcançar a harmonia. Então, assim, nós estamos vivendo, inclusive, um aumento da incredulidade com relação a Deus. Se você é uma pessoa que procura pautar a sua vida com honestidade, que evita determinados ambientes, de imediato você já é taxado como uma pessoa careta, uma pessoa que não sabe viver a vida, né? Hoje em dia, eu estava assistindo uma palestra eu acho que ele é psicólogo, é o Rossandro Klinger, em que ele dizia que hoje o elemento mais agregador em toda e qualquer reunião é o álcool. Então, as pessoas hoje não se reúnem mais para se encontrarem, mas para beberem juntos. E, com isso, nós vamos vendo que a nossa vida está muito insignificante, porque uma hora nós vamos cansar de estarmos sempre fazendo as mesmas coisas e querendo chegarmos a um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Se nós estivermos repetindo as mesmas ações durante anos a fio, nós não vamos encontrar um resultado diferente. Nós vamos encontrar um resultado que nos está desagradando agora. Então, eu começo a achar que os amigos são falsos, que os amigos não são leais. Eu começo a achar que a minha família não é tão boa quanto eu pensava. E, com isso, nós vamos ficando desgostosos. E, quando enfrentamos uma situação mais difícil, nós somos acometidos pela depressão, pela melancolia, nos falta coragem de idealizar uma situação melhor. Né? E aí, nós esquecemos que para merecermos atravessar tudo com tranquilidade, nós é que temos que nos trabalhar para isso. Ninguém vai fazer o que nós temos que fazer.
Ninguém vai conseguir emagrecer por você. Ninguém vai ao terapeuta para que ele me traga a saúde por intermédio de uma amiga. Não, você vai lá e aí ele vai te tratar e eu vou ficar boa. Isso não vai acontecer. Então, tudo exige de nós o esforço pessoal. E esse esforço, ele tem que ser contínuo. E nós, neste momento, devemos lembrar que quando nós não agimos, não somente a nosso favor, mas principalmente em favor do nosso próximo. Então, aqui, nós temos as leis que nós devemos seguir, as leis naturais, às quais nós estamos submetidos, né? Lei da gravidade, enfim, tudo aquilo que se refere à natureza. Nós podemos modificar as leis naturais? Nós não podemos. Nós estamos submetidos a ela. Nós podemos modificar as leis divinas? Então, a lei de, os 10 mandamentos, por exemplo, que foram as 10 leis recebidas por Moisés, ele foi quem codificou todas elas e trouxe até nós, são aquelas: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Antigamente, quando crianças, aqui os mais jovens talvez nem lembrem disso, mas quem foi criado nas igrejas tinha que saber decorar todos os mandamentos, né? De trás para frente, de frente para trás. E hoje em dia a gente não liga mais para isso. A gente não leva, não considera que estas leis são importantes para servir de parâmetro de uma existência mais equilibrada. Hoje nós estamos vendo a banalização sobre a vida humana, sobre todo e qualquer tipo de crimes. E isso é muito triste. Isso faz com que a sociedade fique descrente, que a sociedade realmente ache que nós estamos vivendo sem nenhuma proteção, seja ela a proteção divina, ou seja ela a proteção das nossas próprias leis, as leis humanas. E nós temos percebido o seguinte, que nós, muitas vezes, deixamos escapar por entre os dedos as melhores oportunidades que temos em crescermos, enriquecermos a nossa forma de ser. Quando muitas vezes, não atendendo a um convite de um amigo a visitar um hospital, a visitar um asilo, a casa de velhinhos, uma casa onde acolhem os órfãos, porque nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres que não reservamos nenhum tempo para essas ações. E são essas coisas que vão dar sentido à nossa vida. São essas coisas que vão trazer a nós uma satisfação íntima, de realização de fato.
Quando Jesus esteve aqui, ele disse que não veio destruir as leis. Ele falou exatamente assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Então, o que é que Deus, o que é que Jesus quis dizer com isso? Que nós não poderemos chegar a uma vida melhor sem que nós tenhamos construído, ajudado a construir essa vida melhor. Mas como é que eu faço isso? É uma pergunta que eu sempre me fiz, desde que eu era criança. Como que eu posso fazer o meu melhor? Como que eu faço para ajudar? Eu sou tão insignificante, como que eu posso ajudar? Fazendo exatamente o que dissemos. Nós temos que agir não somente para o nosso benefício, mas para o bem de todos. Muitas vezes, existem leis que, se aprovadas, elas não irão facilitar a nossa vida, mas elas irão facilitar a vida da maioria. Então, nós devemos ser favoráveis a esta lei, mesmo que não traga para nós nenhum benefício ou talvez até mesmo algum prejuízo. Mas a situação geral tem que ser maior, tem que ser melhor observada. Aqueles que mais sofrem serão beneficiados. Então, tudo bem, como agora mesmo, né? Nós temos exemplo, algumas categorias tiveram o seu salário congelado, para que pudesse ser, então, os mais pobres assistidos com um determinado valor. E todos concordaram com isso. Então, isso aí, nós temos que ser mais coletivos do que individuais. E nós só podemos ajudar a comunidade se nós começarmos esta mudança de dentro para fora. Porque o que esperamos? Sempre que a mudança aconteça de fora para dentro. É como se eu fosse dormir e, no estalar de dedos, eu já fosse acordar com as pessoas sendo mais amistosas umas com as outras, com um mundo mais justo, com menos criminalidade nas ruas, com pessoas mais confiáveis, que não dão um golpe pelo celular, com menos corrupção. Então, será que a gente imagina que vai ser assim? Que vocês, já os mais velhos, por exemplo, vocês imaginam que vão chegar a esse patamar de encontrar este mundo melhor? Nós vamos trabalhar por um mundo melhor, mas talvez nós não usufruamos dele, que talvez a gente parta logo. Mas os mais jovens serão favorecidos. E nós temos a obrigação moral de esclarecer os mais jovens, aqueles que nós temos contatos, que estão diretamente ligados à nossa família, ao nosso grupo de amizade, porque hoje a gente vê que o jovem está cada vez mais distanciado de Deus. Eles se recusam a ir à igreja, eles se recusam a serem evangelizados. Falar de Deus para eles é uma hipocrisia.
Eles desafiam os mais velhos como se Deus não fosse mais nada, que fosse um mito, que fosse uma crença alimentada pela paranoia dos mais velhos. Chamam-nos até mesmo de fanáticos, né? Muito, inclusive na área acadêmica, isso tem se distendido demais. Cada vez mais a ideia de que a ciência resolve tudo e que Deus não existe. Infelizmente, essas pessoas ainda vão ter que retornar muitas vezes para entender que Deus é a causa primária de todas as coisas. E que esse mundo de regeneração que nós tanto almejamos, ele, digamos assim, ele é um mundo num posicionamento uma posição mais avançada do que aqui estamos agora. A humanidade vai estar mais, pelo menos, mais sensível ao sofrimento de todos. Essa transição, ela não significa que a Terra, de um momento para outro, vai se tornar um planeta onde tudo vai acontecer de bom, onde as doenças irão desaparecer, onde seremos todos amigos, onde nos amaremos em toda a força do nosso ser. Então, não é assim. Ela vai passar por um processo de depuração, mas durante esse processo de depuração vão acontecer muitas situações dolorosas. Nós temos que estar preparados muito mais do que quando nós fomos surpreendidos pela Covid. E aí veio o desespero, veio o medo, muitos ficaram aterrorizados e ainda estão até hoje, presos em seus lares, se recusando a sair de casa, se recusando a receber pessoas que venham de outros ambientes. Então, nós podemos testemunhar esse tipo de situação. A gente vê pessoas sozinhas no carro, dirigindo, usando máscara. Sozinhas. Pessoas que estão bem de saúde, mas que não conseguem mais ficar no meio social como aqui nós estamos, numa reunião, sem estar usando a máscara. Por quê? É o temor. Então, realmente, quando eu tive Covid, foi bem no início, eu fiquei assim, com aquele receio. Meu Deus, agora sou eu e a doença. E falei para meus filhos, digo, olha, eu fiz tudo o que era para ter feito. Fiz a prevenção, mantive a máscara, usava o álcool, tudo. Então, eu peguei a Covid. Se eu partir, não é para ninguém ficar culpando médico nenhum, não é para ninguém ficar blasfemando contra Deus, porque se eu peguei e eu for embora, é porque era o meu momento. Porque muitas pessoas até hoje não pegaram. Então, seria uma situação nesse nível. Dá um friozinho na barriga, sim, que a gente não sabe como o nosso organismo vai corresponder. Mas fiz o tratamento orientado pelos médicos, graças a Deus, foi uma situação bem tranquila, e hoje estamos aqui. Mas muitos ainda temem o contato com outras pessoas. E assim, nós nos comportamos sempre como estranhos uns aos outros. Né? Quando estamos na rua, por exemplo,
nós não conseguimos ficar olhando nos olhos da outra pessoa que vem no sentido inverso. Então, isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Mas isso faz parte, parece-me que de uma autodefesa, né? Às vezes, isso aí eu já acho falta de educação da nossa parte. A gente entra no elevador, já tem alguém lá dentro. A gente entra calado e sai calado. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Eu mesma tenho me policiado muito nesse sentido. E nós, então, deixamos de estabelecer estas relações. Hoje em dia, nós saímos, vamos para algum lugar, vamos jantar com uns 3 casais, mais ou menos. Em vez de conversarmos, cada um pega um celular e fica olhando. É o cúmulo da falta de educação. A gente simula que vai se encontrar, mas, na verdade, nós não interagimos. Às vezes, ficam 2 conversando e os demais todos olhando suas redes sociais. E nessa mesma palestra foi muito interessante. O palestrante fala que nós temos 2.000, 5.000, sei lá, 300.000 seguidores. Destes, nem 3 pessoas realmente torcem por nós. São pessoas que ficam te acompanhando para te criticar. Aqui é maior do que isso, né? Hã? Isso aqui é maior. Então, assim, nós estamos valorizando coisas que estão nos distanciando uns dos outros. Hoje em dia, você ir a um hospital, visitar um amigo, às vezes você fica mofando no hospital. Não digo agora, recentemente, porque era até mesmo proibido pelos médicos por conta do surto da Covid. Mas estou falando de antes da Covid, e mais à frente também, e atualmente, que já não tem mais esse perigo todo. Aí as pessoas dizem assim, eu não vou porque eu detesto o hospital. Gente, quem é que gosta de hospital? Nem o doente, nem o visitante. Essa é a desculpa mais esfarrapada que existe. Ou então, funeral. Muitas vezes, morre alguém muito próximo a gente, pessoa da família, ou pessoas bem amigas. Aí uma fala, não, eu não vou porque, nossa, eu passo mal em cemitério, eu detesto cemitério. Fala sério, nem os mortos gostam de cemitério, né? Quanto mais quem vai lá. Mas é uma forma da gente prestar a nossa homenagem àquela pessoa. E quando vão, aí ficam num conversê danado. Conversam sobre tudo, menos sobre as qualidades daquela pessoa que está ali. Aí vão contar as piadas que aconteceram quando ele era vivo e tudo. E o momento da morte é um momento tão especial quanto o momento de nascer. Que nós precisamos ter o silêncio. A nossa maior homenagem é o silêncio, é a oração. Então, saibamos também refletir sobre situações como essa. E o resumo da lei de Deus, trazida por Jesus, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus, ele resumiu todas as leis, tanto as leis dos homens e as leis de Deus, em 2 aconselhamentos. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é muito difícil esta segunda parte, porque nós amamos primeiro os da nossa família, não é isso? Depois, nós amamos os que estão mais próximos, os amigos. E depois, então, é que vamos nos sensibilizar com o sofrimento de outras pessoas. Muitas vezes, quando andamos, ou observando a paisagem do lado de fora, na sacada ou na janela da nossa casa, se estivermos morando em frente a blocos de apartamento, ou se não for em frente a blocos, em frente a outras casas, as luzes ligadas, principalmente à noite, as luzes ligadas, e nós não imaginamos o mundo de cada pessoa que estão ali com as luzes ligadas. Muitas vezes, casais discutindo em desarmonia, filhos que estão sendo, digamos assim, que os pais não estão dando tanta atenção para eles. Muitas vezes o pai está no celular, a mãe está no computador, ou vice-versa. Então, eles estão sendo relaxados com os filhos. E esses filhos, eles sentem essa falta de atenção. E muitas vezes agem de uma forma para chamar a atenção, de uma forma até negativa. Então, tudo isso nós temos que considerar quando nós pensamos em usufruir de um mundo melhor. Nós vamos usufruir deste mundo se nós começarmos a trabalhar agora. Nós não podemos ficar postergando esse momento. O momento de nós cuidarmos das nossas próprias conquistas. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser pessoas mais lúcidas para saber como agir, onde queremos chegar. Então, nós vemos pessoas que têm uma vida simples, mas são tão felizes, são tão harmonizadas com a vida, conseguiram educar seus filhos a dar uma educação muito sofrida, com muito empenho, com uma demanda de serviço muito grande, mas conseguiram. E isso traz um reconforto tão grande que nós só vamos entender isso mais à frente, quando nós mesmos fizermos as nossas próprias reflexões, né? E, com isso, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje,